crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. No programa passado, nós falamos das manifestações culturais presentes no nosso bairro. Mas e as manifestações presentes na nossa cidade, a união de todos os nossos bairros aqui de Guarulhos? Guarulhos tem muitos locais de cultura. Bosque Maia. Se olharmos atentamente para o Bosque Maia, nós veremos muitas coisas interessantes. Uma delas é esse monumento. Vamos ler o que está escrito. Prefeitura de Guarulhos. Índio Guaru, habitante primitivo de Guarulhos, mapa do município com peixinhos Guaru, representando os principais bairros da cidade, prefeito Jovino Cândido da Silva, governo municipal, Secretaria do Governo, Secretaria da Cultura, Guarulhos, 19/4/2000. Artista plástico Osvaldo I. Alves. Se pararmos para pensar que esse monumento foi feito em 2000 e nós estamos no ano de 2021, quantos anos esse monumento tem? Conseguiu fazer as contas? 21 anos. Já faz um pouquinho de tempo. Essa é a Ponte Estaiada de Guarulhos. Viram que está escrito Cidade de Guarulhos? Pois bem, o início da construção foi em 2007 e foi inaugurada em 2010. O que será que foi construído mais recentemente? O monumento do Índiozinho Guaru do Bosque Maia ou a Ponte Estaiada? A Ponte Estaiada, porque ela foi em 2010 e o Índiozinho Guaru em 2000. Esse é o Centro Municipal de Educação Adamastor. Lá acontecem várias manifestações culturais, como teatro, dança, exposições. Na Avenida Paulo Facini, nós temos essa escultura metálica com 3 ciclistas. Essa obra foi feita por Gilmar Pina, no ano de 2012. A obra acompanha as mudanças da cidade de trocar o carro por transportes alternativos, como as bicicletas, além de homenagear os ciclistas. A nossa cultura permanece viva. A aldeia indígena multiétnica é situada na cidade de Guarulhos e lá ainda são reunidas algumas etnias. A nossa história hoje está um pouquinho diferente. Você já ouviu falar de podcasts? Eu vou explicar para você o que é isso. O que é um podcast? Aí estão os radialistas, pessoas que ficam falando nas rádios e a gente ouve. Eles falam sobre assuntos diversos, eles falam sobre música, eles falam também sobre notícias, futebol, filmes, sobre todos esses assuntos. Mas tem uma coisa, tudo isso acontece com um horário marcado. Então, se nós gostaríamos de saber sobre aquela notícia, temos que aguardar o quadro que vai falar sobre notícias na rádio. Com os podcasts, tudo isso mudou. Nós podemos ouvir sobre vários assuntos a qualquer momento, não necessariamente com radialistas, mas com pessoas que nós acreditamos ter autoridade naquele assunto. Pode ser sobre política, sobre educação. Então, para ficar mais fácil, um podcast ele tem esse símbolo roxinho aí nas plataformas ou um outro símbolo parecido com um microfone, pois está relacionado a gravações de áudio. Nós também podemos ver
qualquer assunto a qualquer momento do nosso interesse. Hoje nós iremos ouvir um podcast sobre a história O Grande Rabanete. Então a história de hoje vai ser comentada aí no podcast com a Camila e o Felipe. Bem-vindos ao nosso podcast de leitura. Eu sou a Camila. E Felipe. Quantos anos você tem, Felipe? 5. E hoje nós vamos contar a história que o Felipe escolheu. A história de hoje é... O Grande Rabanete. Felipe, você sabe o que é um rabanete? Sim, é uma comida. É uma comida? Como é essa comida? É roxa. É roxa? Não, é Ou será rosa? rosa. Rosa por fora e por dentro. Branco. Isso, a gente come geralmente em salada. E sobre o que você acha que é essa história, o Grande Rabanete? É uma aventura, É a aventura. uma história triste, uma história alegre. É uma história aventura. E o que será que você acha que vai acontecer nessa aventura? Essa. E vai o Von consegue e o rato fala, eu sou mais forte. Será? Então vamos ver? Uma coisa importante. Essa história foi escrita pela Tatiana Belink. Você conhece essa escritora? Você já ouviu outras histórias dela? Já. Qual que você lembra? Eu lembro do bolinho. O caso do bolinho também foi escrito pela Tatiana Belink. As histórias dela são muito legais, não são? É. E sabe quem fez as ilustrações desse livro? Foi o Felipe e Camila. Não, ilustrações são os desenhos da história. E quem fez foi a Silvana Rando. A Silvana Rando, além de desenhar, sabia que ela também escreve histórias? Sim, e tem um personagem dela que é muito conhecido, de outras histórias. Você lembra qual é? Não. É o Gildo. Lembra o elefantinho Gildo? Não. Nós já lemos outras histórias do Gildo. Não. Então vou ter que ler de novo depois. Foi a Silvana Rando que desenhou e escreveu. Mas nesse livro a Silvana Rando só desenhou. E sabe qual é a editora? Não. Editora é quem produz o livro. Esse livro foi produzido pela editora Moderna. Vamos começar? Vamos. Preparado? Sim. Para meus queridos leitores. Meus queridos leitores, quando eu era pequena, assim como vocês, meu vovô me contava muitas histórias. E uma dessas histórias era um pouco parecida com esta, do Grande Rabanete. Só que naquela história, o causador de tudo não era um rabanete, e sim um nabo. E eu não gostava de nabo, porque um nabo me parecia uma cenoura que ficou branca, pálida de susto. Então, para contar a história para vocês, resolvi trocar o nabo por um rabanete, que é vermelhinho, redondinho e muito gostoso. Com um tiquinho de sal numa alegre salada. Delícia! Bom apetite para vocês. Assinado Tatiana Belink. Você sabe o que é um nabo? Não. Olha aqui, um nabo parece uma cenoura, só que ela é branquinha. A história da Tatiana era com um nabo, mas ela preferiu trocar pelo rabanete. Vamos ouvir a história? Vamos. Eu falo dessa vez. Então começa. O vô Saiu para a horta. o vô saiu para a horta e
plantou um rabanete. Você sabe como faz para plantar alguma coisa? Sei. Como é que planta? Põe semente e põe placa e rega Mas põe a semente onde? na terra. Você viu que o vovô plantou assim? E ele colocou uma plaquinha bem onde ele colocou a semente. O que está escrito na plaquinha? Rabanete. Rabanete. Assim ele sabe que o rabanete vai nascer bem ali. E não é que o rabanete cresceu e ficou grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então, ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Agora eu. Mas o que será que vai acontecer? Onde parou? Paramos aqui. Começou a puxar o rabanete. O que você acha que vai acontecer agora? Não vai. Não vai dar? É. Você acha que ele não vai conseguir? Sim. Puxa. Puxa que? Puxa. E nada. Deu. Rabanete. Sair da terra. Puxa que puxa, em nada de o rabanete sair da terra. O que ele pode fazer para conseguir tirar esse rabanete? O que você acha que ele pode fazer? Ele pode chamar todo mundo. E quem que ele chamou? Então o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou. Agora eu. Segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa. Puxa e nada De o rabanete sair da terra. Deu rabanete sair da terra. Então, a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó no vô e o vô no rabanete. Agora eu. Puxa que puxa e nada deu certo. E o rabanete, nada de o rabanete sair da terra. Então, a neta chamou Cachorro. o Totó para ajudar a puxar o rabanete. E o Totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete, puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Agora é minha vez. Por que o rabanete não está saindo? Porque precisava de todo mundo que ia ajudar. Será que é porque ele era muito grande? É. Então, o Totó chamou O gato. para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no Totó, o Totó na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. Puxa que puxa. Nada do rabanete sair da terra. Nada. Então, o gato chamou A galinha. a galinha, Não, o galo. o galo, O rato. chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete.
O rato segurou no gato, o gato no totó. Dá agora a minha vez. Olha, parou? O totó, Na neta. a neta, A neta na avó. na vó. A avó, No vô. o vô. No rabanete. E agora? Será que vai dar certo? Vai. Agora. E pop! E plop. Arrancar. Arrancaram o rabanete da terra. Viva! Viva! Eu sou o mais forte. Eu sou o mais forte de ser o rado. Rado? Rado. Rado? Rado. Rato? Rato. Será que o rato é o mais forte? Não. Então todos sentaram e juntos comeram o grande rabanete, que era tão grande que deu para todos. Agora, E ainda sobrou um pouco pouco pra minhoca que passava por aí. Por ali. E você acha que o rato era mesmo mais forte? Não. Por que eles conseguiram tirar o rabanete da terra? Porque tava todo mundo junto. Isso! Juntos eles conseguiram ser mais fortes, né? É. Que peninha, Acabou a historinha. Quem gostou? Bate. Quem gostou? Bate palminhas. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Felipe, pela participação. Agora nós vamos à nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia. Data: 22/10, 22 de outubro. Escolha um livro de sua preferência e grave um podcast, gravação em áudio, comentando sobre a história. Se preferir, envie o seu podcast para familiares, pessoas de sua convivência ou para os seus colegas de turma. Se preferir, poste uma foto sua com um livro escolhido e marque a hashtag Saberes em Casa e @portal.se. O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já chegamos na sexta-feira. Olha como a semana foi super rápida. Parece que não, mas termos apenas 2 encontros faz muita diferença. Na quarta-feira, nós conversamos um pouquinho sobre os patrimônios culturais. A Pro diferenciou para vocês o patrimônio material do patrimônio imaterial. Falamos do IFAM e da importância dessa autarquia na preservação desses locais. E até mesmo já vou dar uma dica aqui para vocês. Quando nós achamos que algo tem muita representatividade para a cultura do meu local de vivência e eu desejo que aquilo se torne reconhecido como um patrimônio, é para o IFAM que eu preciso mandar esse pedido. E não é também tudo que nós pedimos que se torna patrimônio. Como eu já te expliquei, é necessário verificar
toda a representatividade que, de fato, aquele bem material ou aquele bem imaterial, ele tem para um conjunto de pessoas, tá bom? Então, agora, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses patrimônios. Vamos verificar alguns que estão relacionados com os aspectos naturais, mas esse nosso olhar, essa nossa análise no dia de hoje, ela traz um pouquinho também da questão turística, porque nós temos muitos locais considerados como patrimônio e que se tornaram grandes pontos turísticos. Será que isso causa algum impacto positivo e negativo para essas regiões, para essas cidades, para esses atrativos? Será que o número de pessoas que visita esses locais pode trazer algum prejuízo, mas ao mesmo tempo beneficiar o próprio desenvolvimento econômico do local? Ai, meu Deus, quantas coisas para pensarmos! Então, sem perder tempo, anotem o tema, a data de hoje, que precisamos descobrir tudo isso a partir de agora. Nós já descobrimos que ser um patrimônio está relacionado a um produto, a uma brincadeira, a um jeito de fazer, a uma construção. Então, um patrimônio material e imaterial representa algo muito importante para a história daquele local. Só que vocês sabiam que muitos deles se tornam atrativos turísticos? É isso mesmo. Existem muitos centros históricos que são preservados pela representatividade que eles possuem para aquela região e, ao mesmo tempo, se tornam um ponto de visitação para os turistas que estão de passagem por aquela cidade. Então, em muitos locais do nosso país, nós temos locais que são protegidos como patrimônio pelo IPHAN. Eles têm toda essa representatividade, mas eles recebem uma quantidade imensa de turistas anualmente. Esses patrimônios não são apenas esses centros históricos que eu estou usando aqui como exemplo. Existem parques nacionais com uma beleza natural exuberante e que exatamente por essa característica se tornam locais preservados. Que tal nós conhecermos agora alguns pontos turísticos bem visitados, como eu acabei de te falar, e que, além disso, não são apenas um ponto turístico, são locais considerados patrimônio, patrimônio histórico, patrimônio cultural e também patrimônio natural. Vamos lá? Então, olha só, a Pro vai começar mostrando para vocês um lugar muito, muito, muito bonito. Essa imagem são das Cataratas de Foz do Iguaçu. Ela é considerada patrimônio mundial e toda a região do Parque Nacional, onde nós temos as Cataratas da Foz do Iguaçu, são consideradas patrimônio. E nesse caso, turma, é um patrimônio natural. Então, essa região ela é tão importante para as pessoas que vivem ali, para o turismo, porque é uma região que recebe uma quantidade muito grande de turistas o ano todo. Então, pela representatividade que ela tem e também para que seja possível a preservação desse recurso natural, para que não sejam construídas muitas coisas em volta, para que essa vegetação e as próprias cataratas, né, que são as quedas d'água aí, elas possam ser preservadas, a região toda ela é tombada, ela é considerada aí dentro do registro que se tem no IPHAN como um patrimônio natural. Eu tenho mais um lugar que é ponto turístico aí para vocês conhecerem.
Nós sempre mostramos centros históricos, né? Onde temos as casas antigas, com eira, beira, tribeira, como eu já te contei aqui no programa. Mas hoje estou trazendo outros exemplos. Aqui nós temos um parque, que é o Parque Vila Velha, que fica localizado, ele é um parque estadual, e ele fica localizado lá no estado do Paraná. Esse parque, ele é tão importante para as pessoas que moram lá no Paraná, que ele foi tombado como patrimônio natural, um parque estadual, é um bem protegido. Você pode fazer a visitação, ele é um ponto turístico, assim como as cataratas que a Pro acabou de mostrar. E sabe essas rochas esculpidas aí que vocês estão vendo? Essa daí recebe o nome de taça. É um arenito esculpido pela ação do vento. Isso significa, turminha, que há muitos e muitos e muitos milhões de anos atrás, o tempo foi passando, o vento foi batendo constantemente nos arenitos, que é esse tipo de rocha, e foi esculpindo. Então, o parque todo tem muitas esculturas esculpidas aí em rochas, mas são esculturas naturais. Quem fez tudo que nós encontramos pelo parque foi a natureza. E aqui um outro local, que é uma área de conservação, considerada patrimônio natural também, que é o Pantanal. O Pantanal é um dos biomas que nós temos no nosso país, com uma rica biodiversidade. Tem a época de cheias, tem a época de vazante do rio. Então, é um bioma muito importante que ajuda no equilíbrio dos demais biomas e, portanto, também é uma área preservada. Viu só como não é apenas casarões antigos que podem ser preservados como patrimônio? Áreas naturais também. Agora espera um pouquinho que a Pro já volta. Esses locais, não apenas esses exemplos que eu acabei de te mostrar, mas muitos outros, eles atraem um número muito grande de visitantes. Então, vocês imaginem os impactos que são gerados a partir disso, né? Então, é muito complicado. As pessoas, elas querem visitar, querem conhecer, são locais muito bonitos, com certeza, mas é necessário também termos o cuidado, termos a preservação, exatamente porque isso, primeiro, né, é uma questão de educação, e segundo, porque esses espaços, eles têm uma representatividade para aquela região. Então, imaginem que todas essas pessoas, elas estão nessa cidade, elas vão produzir mais resíduos enquanto elas estão ali. Ao mesmo tempo, se elas estiverem hospedadas em uma pousada, em um hotel, isso aumenta o consumo de energia elétrica, aumenta a demanda de água no local. Então, são muitas coisas que vão acontecendo em função dessa visitação, em função de termos pontos turísticos nessas regiões. Todo patrimônio, ele é protegido por um decreto. Olha só. O Decreto-Lei número 25, do dia 30 de novembro de 1937, faz bastante tempo que nós temos esse decreto, ele não só organiza a proteção do patrimônio histórico, artístico e nacional, como também ele vai ser responsável por detalhar um pouquinho mais o que realmente é um patrimônio ou quais as características que um patrimônio precisa ter para ser reconhecido dessa forma. Agora eu tenho outra proposta aqui rapidinho para mostrar a vocês. Quem topa um jogo da descoberta? Tenho outros patrimônios aqui que eu quero compartilhar com vocês bem rapidinho para ver se vocês reconhecem e conseguem imaginar por que são considerados patrimônios. Vamos lá! Quem conhece esse lugar?
Quem já foi nesse lugar, sabe onde fica, sabe quais são as atividades disponíveis por lá? Quem conhece? Nossa, eu estou ouvindo o nome de um monte de lugar aí. É o Bosque Maia. Isso mesmo, lá no centro de Guarulhos, na região mais central. O Bosque Maia, ele não é só um parque para passarmos o final de semana, irmos passear, fazer piquenique, brincar, fazer alguma atividade física, não. Ele é tão importante para os moradores de Guarulhos que ele é considerado um patrimônio. E ele, dentro da classificação dele, ele entra na categoria parque. Agora tem um outro local que eu quero te mostrar. Vamos ver se esse vocês adivinham. Pode pedir ajuda para as pessoas que estão aí na casa de vocês, porque esse daqui é um pouquinho mais difícil. Quem sabe que lugar é esse? Pensa aí um pouquinho. Esse é mais difícil, né? Esse daqui é o sanatório do Hospital Padre Bento, também situado aí na região mais central de Guarulhos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Alguém aí sabe me dizer por que será que esse lugar é considerado patrimônio? Essa eu vou deixar para vocês descobrirem, junto com esse outro lugar aqui. Quem aí descobre onde é? O Bosque Maia todo mundo sabia, né? Esse jogo da descoberta aqui ficou mais difícil. O nome desse lugar é Sítio da Candinha. Também é um patrimônio aqui de Guarulhos. E fica como parte do desafio agora vocês descobrirem por que esses lugares são patrimônios aqui de Guarulhos e, claro, descobrirem também outros patrimônios que nós temos espalhados por aqui. Então, fica a dica, quebrem a cuca e boas investigações, que eu já volto. Viu só? Guarulhos também tem os seus patrimônios, a sua história. Então, agora que nós chegamos no final da semana, eu vou lançar o desafio para vocês. O que você gostaria que se tornasse um patrimônio? Pode ser material, pode ser imaterial, pode ser natural, você escolhe. Só que, para conseguir isso, você precisa mandar um pedido oficial para o IFAM. Então, agora, se posicione como aquela pessoa que vai falar diretamente com o IFAM e faça o pedido, dizendo o que você quer que se torne patrimônio e, principalmente, por quê. Lembre-se que você vai precisar convencer o IFAM de que realmente aquilo precisa ser considerado patrimônio. Tá bom? Então, olha a nossa síntese. Então, a Pro quer que vocês pensem aí o que vocês gostariam de registrar como patrimônio, que escolham algo que tenha toda essa representatividade que compartilhei com vocês e escrevam um pedido formal para o IFAM, para que o registro ou o tombamento possa ser feito. Como deve ser esse pedido? Como será que vocês precisam fazer essa escrita? Será que é uma carta? Um e-mail? Ai, 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 essa parte eu vou deixar para vocês descobrirem e, claro, que eu quero saber o que vocês gostariam que fosse registrado pelo IFAM como um patrimônio. Vamos lá? Então, caprichem aí, excelente final de semana. A Pro fica aqui à sua espera. E olha, se preparem que a semana que vem o nosso desafio está imperdível. Eu espero vocês. Tchau, tchau!